Imagine isso. Você está numa sala cheia de pessoas que dizem gostar de você. Elas riem das suas piadas, concordam com suas opiniões, elogiam suas roupas. Mas por dentro, algo está errado. Você sente como se estivesse representando um personagem que decorou falas demais. E mesmo assim, ninguém percebe. Aliás, talvez exatamente por isso, ninguém percebe. A ironia? Quanto mais você se adapta, mais você desaparece. Você já se perguntou quantas partes de si precisou matar para caber no molde de quem esperavam que você fosse? Quantas vezes sufocou impulsos autênticos, engoliu verdades, suavizou dores, tudo em nome de ser amado, aceito, validado? E mais importante, quem é você agora que já esqueceu quem costumava ser? Você talvez pense que isso é só maturidade ou inteligência emocional. Mas e se for o oposto? E se o que você chama de crescimento for, na verdade, uma série de concessões acumuladas, micromortes diárias da sua essência? A sociedade nos ensinou que devemos agradar para pertencer, que é nobre ceder, que é sábio silenciar para manter a harmonia. Mas Jung diria, tudo aquilo que você reprime, volta. E volta disfarçado de ansiedade, vício, depressão, insônia, estagnação. A sombra ignorada encontra sempre um caminho. Você já se perguntou por que você está cansado mesmo depois de descansar? Por que sente um peso invisível nos ombros mesmo quando tudo parece dar certo? Por que sua vida parece funcional, mas vazia? Você sorri nas fotos, você entrega no trabalho, você é gente boa. Mas no fundo, você sente que não está vivendo, está atuando. Por que você se moldou tanto? Talvez porque desde cedo te ensinaram que ser você era perigoso, que certas partes deveriam ser escondidas, que não era seguro ser intenso demais, sensível demais, livre demais. E então você se quebrou em pedaços apresentáveis, versões de si cuidadosamente calculadas para caber. Mas a alma não se deixa domesticar por muito tempo. No silêncio da madrugada, naqueles momentos em que não há ninguém para agradar, é ali que a angústia fala. E ela diz: você se perdeu. Afinal, quantos de nós estão vivendo uma vida que escolheriam se não houvesse plateia? Quantos ainda sabem do que realmente gostam ou se limitam a repetir preferências copiadas para manter o pertencimento? Você se veste para quem? Você fala com a voz de quem? A dor não está em não ser aceito. A dor está em perceber que para ser aceito, você precisou abrir mão de si. E então vem a pergunta: se você não é o que mostra e esqueceu o que sente, quem é você agora? Será que a aceitação que você conquistou vale o preço que pagou? Ou pior, será que ainda há como voltar? Há um vazio que nenhuma validação externa preenche, porque foi cavado por dentro. Uma ausência de si que nenhuma aprovação compensa. E se a chave não for agradar mais, mas lembrar de quem você era antes de tentar agradar? Mas calma, não vamos correr para as respostas ainda. Antes de saber como sair dessa prisão invisível, você precisa ver as grades. E elas são mais antigas, mais profundas, mais sutis do que você imagina. Vamos olhar agora para a raiz, para o momento em que você aprendeu que ser amado exigia deixar partes de si para trás. Você está pronto para isso? Você não acordou um dia e decidiu se abandonar. A decisão foi lenta, quase imperceptível. Começou quando você notou que sua autenticidade criava tensão, que sua verdade era demais, que seu silêncio era estranho, que sua dor incomodava. E então, pela primeira vez, talvez ainda criança, você compreendeu que ser aceito custava partes de si, e pagou, primeiro com uma risada forçada, depois com um sim que queria dizer não, mais tarde com um estilo que não era seu, um relacionamento que não fazia sentido, uma carreira que não alimentava nada além do ego, até que, como disse Nietzsche, nos tornamos o que fingimos ser.
A raiz do problema é profunda porque se entrelaça com a nossa necessidade mais antiga, pertencer. Desde as tribos primitivas, ser aceito significava sobreviver. Ser excluído era ser condenado à morte. O corpo aprendeu isso. O cérebro se moldou a isso. E o paradoxo cruel é que na sociedade moderna, essa necessidade de pertencimento foi elevada à exaustão. Mas a comunidade, a conexão real, desapareceu. Você quer ser aceito, mas ninguém está verdadeiramente presente. Você tem medo de ser rejeitado por pessoas que mal conhecem você. Você molda a si mesmo para caber num mundo que está emocionalmente ausente. Carl Jung disse: "O que você resiste, persiste." Mas ele também afirmou: "O privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é." Como alcançar isso em uma cultura que recompensa a performance, não a verdade? O problema não é só psicológico, é existencial. Você não está apenas com baixa autoestima. Você está desalinhado com a própria alma. Jean-Paul Sartre chamou isso de má-fé. Um estado em que o indivíduo vive negando sua liberdade de ser autêntico, escondendo-se atrás de papéis e convenções sociais. Você finge ser o que não é para evitar o desconforto de ser quem é. E quanto mais tempo permanece nesse estado, mais distante fica de qualquer tipo de significado real. E então, vem o colapso silencioso, a ansiedade crônica, a depressão sem motivo aparente, o esgotamento que o sono não cura, a sensação de que tudo é inútil, mesmo quando parece dar certo. Essa é a linguagem da alma sufocada. Arthur Schopenhauer acreditava que o sofrimento era intrínseco à existência, mas havia uma dor ainda mais absurda do que o sofrimento inevitável da vida. A dor de viver uma vida que não é sua. Você não foi ensinado a ser você. Foi treinado para ser funcional, agradável, desejável, adaptável. Mas o que acontece com um ser humano quando passa uma vida inteira tentando caber em espaços que o rejeitariam se o vissem por completo? Ele some, não de forma física, mas interior. O brilho apaga, a espontaneidade desaparece, a alegria vira obrigação. Você ainda respira, mas não vive. Você produz, entrega, responde, existe, mas não sente mais a si mesmo. E aqui está o golpe final. Quanto mais você se molda para ser aceito, mais se afasta das pessoas que poderiam te amar de verdade. Porque aquelas que se apaixonam pela sua versão moldada estão se apaixonando pela sua ausência. E você sabe disso. Lá no fundo, você sente. Esse amor não é para você, é para o personagem. Você nunca se sentiu tão sozinho, mesmo rodeado de aceitação. Esse é o problema oculto. Essa é a farsa existencial. Mas e agora? Você sabe que está preso, sabe que algo está errado, mas não sabe por onde sair. O que acontece quando a máscara já virou pele? Como começar a lembrar de quem você é quando você mesmo se esqueceu? Essas perguntas são o começo da rebelião. E na próxima parte, vamos rasgar o véu. Não é o grito que destrói uma vida. É o sussurro ignorado todos os dias. Aquela sensação incômoda de não estar presente na própria história. O leve desconforto ao se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que te encara de volta. A irritação inexplicável ao acordar num trabalho que você escolheu. Ou melhor, que foi escolhido por você para ser aprovado pelos outros. Você não percebe no início, porque a dor da autonegação se disfarça muito bem. Ela se esconde nos relacionamentos. Você ama o outro como forma de garantir que não será abandonado, mas evita ser vulnerável porque isso te tornaria real demais. E se a pessoa visse quem você é e não o que você oferece? Ela se esconde até na felicidade. Você posta sorrisos, vive conquistas, acumula bens, mas a paz não vem, porque não há paz onde não há verdade. Carl Jung dizia que a neurose é sempre um substituto legítimo para o sofrimento autêntico. Você adoece porque não consegue sentir o que precisa sentir. Então recalca, empurra, distrai.
O que você chama de ansiedade pode ser só uma alma implorando para ser ouvida. O que você chama de burnout pode ser uma existência que não faz sentido. O que você chama de falta de motivação pode ser só a revolta silenciosa do seu eu real, amordaçado por anos. E o mundo moderno colabora com isso. A cultura das redes sociais te ensina a se comparar o tempo todo, a projetar uma imagem, a construir uma marca pessoal. Você se transforma em produto, curadoria de si mesmo, otimização do eu. Mas em algum ponto da jornada, você se esqueceu de viver. Você até tenta se encontrar. Assiste vídeos de autoconhecimento, lê frases de Jung, faz cursos, repete mantras. Mas nada disso funciona enquanto você estiver atuando até mesmo na busca por cura. Veja a profundidade da armadilha. Você está tentando se curar com ferramentas escolhidas pela mesma persona que te afastou de quem você era. E a consequência mais invisível de todas? Você começa a desconfiar da própria intuição. Aquela voz interna que já foi nítida, agora soa fraca, insegura, nebulosa. Por que foi silenciada tantas vezes que perdeu a força? Você se pergunta, será que isso é mesmo o que quero? Ou é só o que aprendi a desejar? É assim que o condicionamento opera. Você se tornou competente, mas não consciente. Relevante, mas não inteiro. Reconhecido, mas não visto. Aceito, mas profundamente sozinho. É por isso que nada preenche. Porque tudo o que você faz ainda é movido pela tentativa desesperada de ser suficiente para os outros, e não para si. E o mais cruel é que essa prisão não tem muros. Ela é feita de gestos pequenos. E isso vai corroendo você. Não como uma explosão, mas como uma erosão. Lenta, contínua, invisível. Até que um dia você acorda e percebe. Você se tornou o oposto daquilo que sonhava ser. Mas não porque quis, porque ninguém te ensinou a lutar por você. Mas agora você sabe. Agora que as consequências estão nuas diante de você, resta a pergunta: e se fosse possível voltar? E se houvesse um caminho para dentro e não para fora? Chegou a hora da rebelião. Chega uma hora em que continuar fingindo dói, mais do que o medo de ser rejeitado. Um momento silencioso, às vezes irrelevante à primeira vista. Uma conversa banal, um olhar no espelho, um domingo entorpecido de redes sociais. E então, algo dentro de você quebra. Ou talvez, finalmente, algo dentro de você acorde. Você percebe que a vida não vai esperar você se lembrar de quem é. Ela vai continuar, indiferente à sua desconexão. Mas a pergunta agora não é mais: o que vão pensar se eu mudar? E sim, o que vai sobrar de mim se eu continuar assim? É aqui que a rebelião começa. Mas não é uma rebelião com gritos, rupturas drásticas ou declarações de guerra. Ela começa em silêncio. Quando você decide pela primeira vez não se adaptar. Quando você sente medo de desagradar e escolhe mesmo assim a sua verdade. É um passo tímido, quase insignificante, mas real. Você diz não. E o mundo não acaba. Você mostra sua tristeza e é acolhido, não rejeitado. Você admite que está perdido e alguém responde: eu também. A máscara cai um pouco. E ao contrário do que você imaginava, você não é atacado. Você é visto. Carl Jung dizia: a individuação é o processo de tornar-se aquilo que se é. Mas esse processo não é bonito, nem fácil. Ele exige que você desça às profundezas do seu inconsciente, que olhe para a sombra, aquele lado de você que reprimiu por medo de não ser amado, e diga: eu vejo você e escolho integrar você. Essa é a chave, integração. Não se trata de destruir a persona, mas de torná-la transparente, de modo que o que você mostra ao mundo esteja em ressonância com o que você sente. A rebelião exige coragem para sustentar o desconforto de ser real. Porque sim, nem todo mundo vai gostar. Alguns vão se afastar, outros vão criticar. Mas aos poucos, a vida começa a devolver o que a performance não pôde oferecer.
presença real, amor genuíno, conexão autêntica. E sabe o que acontece quando você para de agradar todo mundo? Você começa a atrair quem realmente te reconhece. Não porque você se esconde, mas porque finalmente se mostra. A rebelião também é espiritual. A espiritualidade superficial fala sobre elevar frequência, atrair abundância, manifestar desejos. Mas Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro crescimento espiritual começa no encontro com a sombra. É ali que mora o seu poder. É ali que você encontra partes esquecidas, traumas não curados, vozes abafadas. E ali também está o seu verdadeiro eu. A liberdade não está em dizer tudo o que pensa, nem em fazer o que quiser. A liberdade está em não precisar mais mentir sobre quem você é. Isso começa em pequenas escolhas. Escolher dizer não quando for mais fácil ceder. Escolher o silêncio quando todos esperam performance. Escolher se afastar de quem exige que você se encolha para caber. Libertar-se é um processo, não um evento. É um reaprendizado doloroso. É relembrar o que te fazia vibrar antes da expectativa alheia. É voltar à música que você amava, às ideias que te fascinavam, ao estilo que fazia sentido para você antes que alguém dissesse: "Isso não combina contigo". E talvez você descubra que não precisa mudar tudo agora, só precisa começar. Começar a não mais ignorar a angústia. Começar a não mais tentar se encaixar onde só há rejeição silenciosa. Começar a amar suas partes estranhas, intensas, vulneráveis, aquelas que você aprendeu a esconder, mas que sempre foram as mais reais. E pouco a pouco, você sente o retorno. A respiração alivia. O corpo não pesa tanto. A mente acalma. A presença volta. Você não está mais tentando existir para ser aceito. Você está vivendo porque finalmente está inteiro. Essa é a rebelião. Ser você mesmo, apesar de tudo. E é essa escolha, repetida, sustentada, honrada, que te levará à verdade mais profunda. Porque o que vem depois não é apenas um alívio, é uma revelação. E ela muda tudo. Você passou a vida tentando merecer algo que no fundo já era seu. O direito de existir inteiro. Amor, pertencimento, paz. Tudo isso foi buscado nas dobras de uma performance. Na esperança de que se você fosse bom o suficiente, agradável o suficiente, bonito, produtivo, útil, alguém olharia para você com um sim. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não precisa merecer ser quem você é. Não precisa justificar sua existência com conquistas. Não precisa agradar para ser digno. Não precisa esconder suas dores, suas falhas, seus traços mais estranhos, para ser amado. Você passou tanto tempo tentando ser aceito porque lá no fundo, alguém, talvez muito cedo, te fez acreditar que seu você mesmo era demais, ou de menos, ou errado. Mas aquilo que você aprendeu a esconder era justamente a centelha do seu ser. O que torna você irrepetível. O que faz sua existência valer. Você não se perdeu porque é fraco. Você se perdeu porque teve coragem de se adaptar em um mundo que pune quem é diferente. Você sobreviveu fazendo o que era possível com o que você tinha. Mas agora você tem consciência. E consciência é o começo da liberdade. Essa liberdade, no entanto, não é eufórica. Ela é sutil, silenciosa. Ela chega quando você começa a dizer: "Isso sou eu", sem desculpas, sem edições, sem tentativa de ser algo além. A verdade mais poderosa é que o amor real, o que cura, que sustenta, que transforma, só chega quando a sua verdade está presente. Quando você para de vender versões domesticadas de si mesmo. Quando você arrisca ser inteiro, mesmo que isso assuste. E aqui está o paradoxo final. A aceitação que você sempre buscou dos outros só pode vir depois que você se aceita. Mas não uma aceitação teórica. Não um eu me aceito de Instagram. Mas uma aceitação radical de pele e osso. Que olha para suas sombras,
seus medos, suas falhas e diz: isso também sou eu, e mesmo assim eu permaneço. É isso que cura. É isso que transforma uma existência funcional em uma vida viva. Carl Jung escreveu: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Você só se encontra quando tem coragem de se perder da persona, de descascar tudo o que foi construído para agradar, de desaprender a se odiar em silêncio, de abandonar a performance e reaprender a presença. Quando você faz isso, a vida muda. Mas não porque o mundo lá fora muda. Você muda. E o mundo responde. As relações se transformam. O trabalho ganha propósito. A ansiedade enfraquece. O corpo desacelera. A alma reaparece. Você começa a caminhar não mais como quem busca aprovação, mas como quem carrega dentro de si uma verdade tão viva, tão nítida, que o amor próprio se torna inevitável. E é nesse momento, nesse exato momento, em que você já não precisa mais ser aceito, que, ironicamente, você se torna magnético. Porque nada atrai mais do que alguém que se permitiu ser real. Esse é o final, e também o começo, o fim da ilusão, o começo da existência autêntica. Não perfeita, não invencível, mas presente, inteira, viva. Você se perdeu tentando ser aceito, mas se reencontrou quando aceitou que nunca precisou se esconder. A sua verdade nunca foi o problema. A sua vergonha nunca foi defeito. Seu medo era só saudade de si. Agora, respire. Você está voltando para casa.